paz do Senhor, seja bem-vindo ao podcast da Assembleia de Deus do Bosque Sul. Nos acompanhe em nossas redes sociais, @ADBosqueSul. Fique agora com a palavra. Vamos lá então, eu vou abrir Lucas 24, a partir do verso 13. É um texto um pouquinho mais longo, eu vou ler nessa... Aí tem a mensagem? Não tem, né? Eu vou ler nesse, porque eu quero ler na mensagem, tá? Deixa eu botar meus cabelos para trás aqui, mas parece uma tiara aqui. Deixa eu arrumar o RR aqui. Vamos lá. Diz assim a partir do verso 13. E eu já vou comunicando algumas coisas através do texto com vocês. Naquele mesmo dia, dois discípulos, irmãos. Lembra que eu falei com vocês que havia multidão? Havia os discípulos e havia os apóstolos. E dos apóstolos Deus tinha dois mais chegados. Então esses não eram apóstolos, tá? Os 11 ficaram em Jerusalém. Eles estavam lá, né, vendo algumas coisas, o Senhor aparecendo para alguns deles, para algumas mulheres. Não eram os 11. Lembra que Judas já havia tirado a sua vida. Não eram dos 11. Esses eram discípulos, pessoas que acompanhavam também o ministério de Jesus. Então, naquele mesmo dia, dois discípulos caminhavam em direção à cidade de Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Emaús ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam a respeito de todas as coisas que aconteceram, e no meio da conversa, Jesus apareceu e os acompanhou, mas não o reconheceram. Jesus então perguntou para ele: o que vocês estavam discutindo tão compenetrados? Eles pararam cheios de tristeza, como se tivesse perdido o melhor amigo. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias. Ele perguntou: e o que foi? Eles disseram: as coisas que aconteceram a Jesus, o Nazareno. Ele era um homem de Deus, um profeta que falava e fazia como ninguém. Era abençoado por Deus e amado pelo povo. Mas nossos líderes e principais sacerdotes o traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. Mas é o terceiro dia desde que tudo aconteceu, e algumas das mulheres do meio do nosso grupo nos deixaram confusos. Hoje de manhã, bem cedo, elas estiveram no túmulo, não encontraram o corpo e voltaram com a história de terem visto anjos e que essas afirmaram que ele estava vivo. Alguns dos nossos amigos foram ao túmulo para verificar e o encontraram vazio, como as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Vocês não entendem? Suspirou Jesus. Como demoram para crer? Porque não acreditam em tudo o que os profetas disseram? Não perceberam que tudo isso tinha de acontecer? Que o Messias tinha de sofrer antes de entrar na glória? Então ele começou do princípio com os livros de Moisés, isso Jesus, e percorreu todos os profetas, explicando tudo na escritura que dizia a respeito dele. Quando chegaram à entrada da cidade, de destino deles, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram: fique e janta conosco, já é quase noite, o dia já se foi. Então ele foi com os dois, e foi isto o que aconteceu. Ele se assentou à mesa com os dois. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles. Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Então ele desapareceu. Impressionados, comentavam: não sentimos um fogo enquanto ele conversava conosco no caminho, enquanto nos explicava as escrituras? Eles não perderam um minuto e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 e seus amigos reunidos, e ali dizendo: aconteceu mesmo, o mestre ressuscitou. Simão o viu também. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram quando ele partira o pão.
Enquanto eu preparava essa mensagem, enquanto eu li esse texto, eu me lembrei de uma canção que dizia assim: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como foi com os discípulos no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. A casa de Emaús, irmãos, o título que eu dei para ela é Quando o Caminho Vira Sala de Aula, Mesa e Avivamento. Aqui nós vemos a história de 2 discípulos que acompanhavam o ministério de Jesus. E como todos estavam perplexos e desesperados, esses homens também. Então, vamos pensar o quantos discípulos não saíram correndo, não se desesperaram quando Jesus foi preso, quando Jesus foi então entregue aos seus algozes, ou quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morreu. Pode ser que eles esperavam, este já era o 3º dia, mas a promessa, a profecia ainda não havia se cumprido, ou havia se cumprido, mas eles não tinham visto Jesus. Porque o que as pessoas queriam era ver Jesus, né? As mulheres, foram aquelas que acordaram mais cedo, foram aquelas que estiveram lá com o mestre, ao contrário dos homens, que eu não sei o que aconteceu, não sei se era temor, mas as mulheres foram de manhã cedo ali no túmulo de Jesus, e elas puderam ver Jesus ressurreto, porque o anjo disse a uma delas, a Maria Madalena: por que procuras o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Mas havia um desespero nos discípulos, né? Tanto é que quando as mulheres voltam, Pedro e João voltam correndo para o túmulo, João fica na porta do túmulo, sem coragem de entrar, olhando ali para dentro, ele percebe que Jesus não estava, mas Pedro, um pouco mais afoito, como ele sempre foi, ele adentra ao túmulo e ele não vê. A Bíblia vai dizer que ele vê as roupas que Jesus estava embrulhado e o lenço que cobria o rosto de Jesus. Aqui a gente já quebra o santo sudário, irmãos. Porque o santo sudário, ele é um tecido que pega o corpo todo de Jesus. A Bíblia vai dizer isso em relato. Jesus Cristo foi envolto a lençóis no seu corpo e o seu rosto foi colocado separadamente, um lenço, um pano, envolto no rosto de Jesus. Mas voltemos aqui a esses homens, porque nós já falamos do cenáculo, já falamos da casa de Caifás, e hoje nós queremos falar dessa casa de Emaús. A minha introdução eu disse assim: a casa de Emaús não é um lugar físico qualquer, é um símbolo do nosso estado emocional quando estamos em crise. Emaús é momento de crise, é momento de crise ministerial, é o momento em que a gente já não enxerga Jesus nas nossas vidas, não enxerga Jesus no nosso ministério, já não enxerga as promessas de Jesus, e a gente quer sair de Jerusalém e voltar para Emaús. A gente quer distância, a gente quer ficar no nosso cantinho, a gente não quer mais ser visto, a gente acredita que não existe mais condições, o nosso ministério está acabado, o nosso ministério foi-se. E aí Emaús fala disso, de pessoas que saíram de Jerusalém, da onde era para ficar a promessa. Jesus, ele iria ressuscitar, a promessa dizia, tanto é que quando Jesus vai ter com esses homens, Jesus vai dizer: olha, vocês estão esquecendo que desde o Pentateuco Moisés já escrevia sobre o que havia de acontecer. Ei, querido companheiro, outro companheiro, vocês precisam se lembrar das promessas que Deus fez, e os profetas escreveram, e Jesus vai ali recordando no caminho de Emaús o que havia de acontecer. Olha, desde o princípio, desde os escritos de Moisés, os profetas maiores, profetas menores, todos eles, inclusive o próprio Cristo, disse que havia de ressuscitar. Mas às vezes a incredulidade, a ansiedade, a falta de fé nos afasta da promessa do Senhor. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós caminhamos para o lado de Emaús, e é normal a gente fraquejar, é normal a gente ficar cansado no caminho, é normal a gente se sentir desolado, abandonado no meio do caminho. Mas é perigoso irmos e ficarmos em Emaús. O Senhor sabia desse perigo, Jesus sabia desse perigo, e enquanto os discípulos, 2 discípulos dele,
não ficaram em Jerusalém, decidiram voltar para Emaús, Jesus disse: eu preciso ir atrás dos meus discípulos. Eu preciso falar com aqueles dois e mostrar para eles que eu ressuscitei, que as minhas promessas estão de pé. Querido irmão, a palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra de Deus é fiel. Passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Não passa, irmão. Deus é fiel. Em tudo que Ele promete, em tudo que Ele fala, Ele vai cumprir. Sim, que é ruim até para beber água. Deus me livre. Muitos de nós estamos no caminho de Emaús, saindo do lugar da promessa por causa da dor e da decepção. Dá vontade mesmo, irmão. Tem hora que dá vontade de largar tudo e voltar para Emaús. Dá vontade em todos nós. Você acha que pastor presidente não deu vontade até de voltar algumas vezes? Pastores, líderes, já deu vontade de voltar. Por quê? Porque a gente se sente tão cansado, a gente se sente tão incapaz de algumas coisas. E as promessas, parece que elas demoram a se cumprir. Parece que algumas promessas nem vão se cumprir. O tempo passou tão rápido. Muita coisa aconteceu, muitas pessoas receberam promessas da parte do Senhor. Mas cadê a minha promessa que Deus havia feito? Cadê as palavras das pessoas que oraram por mim? Aonde estão? Aonde está essa promessa? Aonde está? E há um silêncio da parte de Deus e a gente começa a questionar. Mas Jesus caminha conosco, mesmo quando nós não o reconhecemos. Eu vim aqui essa noite para dizer para você que mesmo que você tenha vontade de voltar para Emaús, o Senhor está contigo o tempo todo, andando do seu lado, em especial nos momentos que você está aflito, nos momentos que você quer desistir. É Ele que tem te carregado no colo, Ele tem estado com você em todos os momentos e Ele vai te segurar, te amparar. Ele estará contigo em todos os momentos, mesmo que você não veja, mesmo que o desejo seja de voltar. O Senhor está dizendo para você: eu vou estar contigo nos momentos difíceis. Não é só em momento fácil que Jesus está conosco, não. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está comigo e com você. Hoje o Cristo ressurreto quer entrar na tua casa emocional, sentar à tua mesa, do teu entendimento e reacender o seu coração. Porque às vezes a gente esfria, irmão. Às vezes o coração passa por baques e a gente fala: não dou conta mais, não é para mim mais, já a idade já chegou, o ministério não é para mim mais, eu não tenho mais condições. Mas o Senhor está dizendo: hoje eu aquecerei novamente os corações e a chama voltará a arder, a chama do meu chamado, da minha história. Aquilo que eu te chamei para fazer ainda está de pé. A promessa está de pé. A promessa é Jerusalém e não Emaús. A primeira coisa que eu aprendo com essa casa, deixa eu acelerar aqui, é a casa da dor e da fuga. A Bíblia vai dizer que eles iam falando uns com os outros no meio do caminho e reclamando. Eles estavam tristes, eles estavam arrasados com aquilo. E Jesus chega para eles e pergunta: por que vocês estão tristes? Jesus hoje faz essa pergunta para mim e para você. Eu não conheço a tristeza do seu coração. Às vezes, se você se comunicar comigo, com o pastor Ibra, a gente vai saber qual é a sua angústia, qual é o seu problema. Mas eu posso não saber. Mas o Espírito Santo, aquele que sonda os corações, aquele que é consolador, ele sabe onde dói. Ele sabe onde dói e está dizendo: está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e nunca te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando
e mandou te falar que Ele está cuidando. Essa é a palavra para você. Deus está cuidando de tudo, querido. Emaús representa um lugar para onde vamos quando não conseguimos lidar com a realidade. Porque às vezes a realidade é dura e aí a gente quer fugir dessa realidade que nos machuca, que nos confronta. Aonde está o nosso Deus? Aonde estão as promessas do Senhor, né? Quando será que o Senhor ressuscitará? Quando é que isso vai acontecer? Ou será que isso vai acontecer? Será que esse negócio foi só do meu coração? Será que foi um sonho? Será que foi uma fantasia? Será que o profeta estava sonhou de barriga cheia e me entregou algo? Será que isso vai acontecer de fato? Será que eu vou vivenciar isso? Emaús, ele é símbolo do cansaço emocional, da frustração espiritual, da fuga do propósito. Isso simboliza Emaús. Você já fugiu daquilo que Deus mandou você fazer por medo, por tristeza ou por frustração? Por que você está fugindo de Deus? É medo? Tristeza? Frustração? Porque frustrações a gente vai se... Medo é normal, irmão. Quando Deus chama a gente, Deus fala, vai acontecer isso com você. Você diz, eu não, a gente está igual a Moisés. Não dou conta não. Não sei nem mais falar. Estava lá no Egito, era príncipe. Agora o Senhor me mandou para cá. Vim para cá cuidar de ovelha, não sei nem conversar. Aí Deus vai lá para Gideão. Gideão lá, malhando trigo no lagar. Deus fala, você vai libertar meu povo. Ele vai dizer, eu não, sou o menor da minha casa. Nós temos os nossos medos, as nossas angústias, as nossas frustrações do nosso dia a dia. A tristeza, às vezes ela invade, a gente quer fazer uma coisa, a gente luta tanto, às vezes as pessoas não confiam na gente, acabam ali por não ter um sentimento, agora, às vezes, porque nós somos humanos, eu posso decepcionar vocês, irmão. Eu posso decepcionar vocês, devo ter decepcionado algumas pessoas aqui, porque eu sou humana. Eu não vou compreender tudo, eu não vou entender tudo, eu não vou saber de tudo. Talvez eu frustrei alguém aqui com alguma coisa. Mas o Senhor não frustra ninguém. O Senhor não abandona ninguém. A Bíblia vai dizer, pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? Mas... mesmo que essa mãe, que o bebê está aqui amamentando, se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você, querido. Deus não se esquece de nenhuma das suas promessas. Deus não se esquece dos seus pequeninos. Deus não se esquece do povo seu. Não é pecado sentir dor não, irmão. É normal sentir dor. Mas é perigoso fazer da dor a nossa morada. Então se você está sentindo dor, tem muito tempo, tem muita frustração, muita coisa acontecendo, hoje é o dia de Deus limpar a casa. Hoje é o dia de Deus pegar na sua mão, colocar você de volta a rumo a Jerusalém. O seu lugar é em Jerusalém. A sua história será mudada em Jerusalém. O seu caminho é para Jerusalém. Querido irmão, a sua rota é Jerusalém. Sabe por que acontece em Jerusalém? Ficai aqui até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Jerusalém tem Espírito Santo, Jerusalém tem renovo, Jerusalém tem ressurreição. Jerusalém é o teu lugar. Jesus aparece mesmo quando não o reconhecemos. Ele entra na conversa da alma cansada. É igual a canção antiga, né? Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus, confia somente no seu amor.
Espera, alma cansada, que o Senhor tem renovo para nós aqui essa noite. Deus tem pão para mim e para você. Deus tem revelação para mim e para você. Deus tem Jerusalém para mim e para você. É a casa da escuta, é a casa do ensino. Jesus começa falando através de Moisés e das Escrituras. Jesus ouve primeiro, Jesus para e ouve ele. Jesus é esse amigo fiel, porque ele vai parar para ouvir você. Ele está dizendo: Hugo, pode me falar, pode falar da sua angústia, pode falar do seu problema. Rosa, eu estou aqui para te ouvir essa noite. O Senhor está dizendo: pode falar para mim, porque eu resolvo o problema. Às vezes a pastora Amanda não pode, o pastor Iber não pode, mas eu posso resolver o seu problema. Jesus ouve, Jesus ensina, depois ele acolhe, ele corrige também. Porque esse é o Jesus que nós conhecemos. Ele reinterpreta a história deles através da palavra. Você precisa permitir que Jesus reescreva a sua narrativa. Sem a revelação da palavra, nossa dor nos cega para a glória. Sabe, nós precisamos, algumas coisas precisam ser reescritas na minha e na sua vida. Jesus começa, na verdade, Jesus reinterpreta a Bíblia para mostrar para eles que ele estava com eles. Jesus reinterpreta o que Moisés escreveu, o que os profetas escreveram para eles entenderem. O Senhor está dizendo: olha, eu vou mudar a história. Se preciso for, vou sentar com você e mostrar as promessas que eu fiz, as promessas que eu tenho, as promessas que eu fiz a você. Hoje é dia de Jesus sentar na mesa diante de você, das suas frustrações, das suas tristezas, das suas angústias, e te ajudar a voltar ao caminho de Jerusalém. O problema não era a ausência de Cristo, mas a forma como eles estavam vendo a situação. Sabe, irmãos, às vezes o paciente chega no consultório psicológico e ele chega todo, e aí eu falo assim: pá, ele fala: como é que eu não pensei nisso antes? Isso é Jesus, irmão. Só que Jesus vai muito além. Eu faço só bem pequenininho, mas Jesus ele vai trazer você para perto e vai te revelar algumas coisas que você até leu, mas ele vai fazer cair as escamas dos seus olhos essa noite, e você vai ver com outro olhar as promessas que o Senhor tem para fazer na sua vida e na sua história. O coração deles queimava mesmo antes de vê-lo, porque a palavra revelada aquece o espírito abatido. É a palavra, irmão. Está difícil? Vai ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso consolo, é o nosso conforto. É através da Bíblia que Deus vai falar a nós. Se você pegar a Bíblia e falar: não, mas Deus não fala mais, fala. Ele fala aos corações. E Ele vai continuar falando. Ele vai mostrar a você e se revelar a você, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Deixa eu correr. A casa da mesa e do reconhecimento. Emaús era a casa da mesa, era a casa do reconhecimento. Quando eles vão chegando perto da casa, perto da cidade, Jesus dá uma, espertinho, fala: deixa eu continuar. E eles: fica com a gente, está ficando tarde. Vamos jantar com a gente, né? E aí me faz lembrar de outra canção. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita. Vamos falar como eles falaram para Jesus essa noite, dizendo assim, ó: fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração
para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor. E Jesus vai para casa, fica com eles, porque eles chamaram Jesus e Jesus vai. Porque aonde a gente chama Jesus, Jesus vem, querido irmão. A gente não pode se esquecer disso, que quando a gente chama Jesus, Jesus não é intruso, Jesus não invade, Jesus não arromba a porta. Mas se você convidar a Jesus, Ele vai entrar. A Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se você abrir essa porta, eu entrarei e cearei contigo. Tem ceia hoje, tem mesa hoje, tem banquete hoje, tem pão hoje, tem vinho hoje. Hoje é dia de restauração. Restauração. O ministério de louvor já vai subindo aqui para cima. A mesa é lugar de intimidade, revelação e memória. O partir do pão reacende memórias e cuidados divinos. Muitas vezes só reconhecemos Jesus nos detalhes, no cotidiano, no partir do pão. Divisão machuca, partilha multiplica. Quando você aprende a repartir, você vê Cristo onde antes só via dor. O coração deles queimava mesmo antes de vê-lo, porque a palavra aquece o coração. Que essa palavra esteja aquecendo o seu coração, que essa palavra esteja aquecendo a sua alma. Fique de pé, querido, que eu já estou terminando. A casa de Emaús é a casa do retorno ao propósito. Ao propósito. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. A revelação de Cristo transforma o cansaço em missão. A estrada da fuga se transforma em ponte para o retorno. Volte para Jerusalém. Volte para o centro da vontade de Deus. Volte a sonhar, volte a evangelizar, volte a esperar, volte a crer, volte a confiar, volte a fazer. Volte para Jerusalém. Uma experiência com Cristo vivo nos tira da zona de conforto, nos devolve ao campo da promessa. E eu concluo aqui. A casa de Emaús nos ensina 3 coisas, irmãos. Primeira, Jesus anda conosco mesmo quando não vemos. Jesus está contigo. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. A palavra de Deus traz luz ao caminho sombrio. A revelação de Cristo transforma a fuga em missão. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando Ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Se você está no caminho da fuga, Jesus quer te encontrar hoje. Se o seu coração estava frio, Ele quer reacender a chama hoje. Se você saiu de Jerusalém, hoje é dia de volta. Eu não sei como é que está o seu coração, querido. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que, mas eu quero saber de quem teve o coração aceso aqui hoje. De pessoas que o coração ardia enquanto eu falava de Jesus. Eu quero chamar você, querido, que quer de volta, que quer receber as promessas, quer voltar para Jerusalém. Talvez ficou aí no cantinho, não desviou. Eu não estou dizendo de pessoas que desviaram, não, porque os discípulos não desviaram, não. Os discípulos não desviaram, não. Eles só ficaram ali. Parece que a promessa estava tão distante que eles falaram: eu vou voltar. Não tem mais jeito, não tem mais Jerusalém, não tem mais Jesus. Mataram o nosso mestre, a nossa esperança se foi.
Eu quero convidar você, que enquanto eu pregava, o Senhor trazia coisas ao seu coração, promessas ao seu coração, e o seu coração começou a acender, o seu coração começou a queimar. Você pode não saber, mas Jesus está do seu lado. É normal ter angústia, é normal sim ter medo, é normal até duvidar. João Batista, quando ele estava preso, ele manda chamar os seus discípulos e diz: olha, vai lá perguntar para ele se ele é o Cristo, ou se a gente vai ter que esperar outro. Às vezes a dor nos leva a duvidar de algumas coisas que o Senhor tem para nós, mas o Senhor está dizendo hoje: a dúvida vai embora, porque Ele que tira a dúvida, Ele que aquece o coração, está aqui hoje. Eu quero chamar você, irmão, você que o coração ardia por fazer de novo, por fazer de novo, por fazer de novo. Vem aqui à frente, pode vir à frente, irmão, pode vir.